Pois bem, pessoal, hoje nós vamos criar um aplicativo JavaFX utilizando o CNBuilder. Então nós vamos utilizar hoje o NetBeans 8.2 e o CNBuilder, a sua versão 8.5, pessoal, tá? Versão 8.5 do CNBuilder. Nessa aplicação de hoje, então, nós vamos fazer um cálculo de poupança, tá? Cálculo de poupança da seguinte forma: a pessoa vai iniciar com um valor, depois vai informar por quanto tempo, por quantos anos ele pretende armazenar, que ele pretende poupar, né? Qual o valor mensal que ele pretende colocar nessa poupança, e vamos colocar uma taxa de juro, para a pessoa informar também a taxa de juro, né, mensal, para que faça esse cálculo, no final dê o total, né, o montante total no final do período. Então, para fazer isso, nós vamos criar um novo projeto. Eu vou criar uma aplicação Java normal mesmo, simples, né? Nós vamos fazer a partir disso. Então, vou mandar criar uma aplicação Java e vou em próximo. Aqui nós vamos colocar o nome assim de poupança. Minha poupança, vamos colocar assim, minha poupança, tá? Vou deixar ele criar a classe principal aqui, vou finalizar. Terminando aqui, ele vai criar para mim essa classe minha poupança, no pacote minha poupança também. Vou tirar esses comentários por enquanto, tá? Vamos deixar aqui por enquanto parado, né, do jeito que está aqui. E nós vamos, no nosso projeto que ele criou aqui, eu vou criar a nossa classe base, né, classe bin, que nós vamos colocar aqui os dados, né, da nossa poupança. Então vamos lá, vamos criar então uma classe Java, só que vamos criar um pacote, porque eu vou criar na estrutura MVC. Então eu vou colocar o pacote model, que é para criar as nossas classes modelo, as classes mais básicas da nossa aplicação. Já vou criar também logo os dois outros pacotes. Então, botão direito, novo, pacote Java, vou criar o pacote control, onde ficariam, no caso, as nossas controladoras. Só esse exemplo é um exemplo bem simples, mas ele serviria dentro da estrutura para um aplicativo maior. Então, nós estamos criando essa estrutura toda aqui por isso, né? Não era necessário, por um programa bem simples, não era necessário nem ter toda essa estrutura, mas só para exemplificar aqui como seria, né, um aplicativo maior aí. Então, eu criei a classe model, control, e vou criar um pacote chamado view também aqui. Ok, então, no pacote model, nós vamos criar então a classe responsável por ser a nossa classe base. Então, nova classe Java, vou colocar o nome dessa classe de... colocar somente poupança, né, esse nome dessa classe aqui. Poupanca, né, no caso, para não ter o cedilha, para evitar algum tipo de problema. Vou finalizar. Ok, então, nós temos aqui a nossa classe base. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter os nossos atributos. Os nossos atributos que nós vamos utilizar nessa classe vão ser os atributos de depósito inicial ou saldo inicial, né? Então, vamos colocar assim. Como privado, os nossos atributos. Vou colocar double saldo inicial. Vou criar outro atributo para informar os juros, né? Vou criar um atributo inteiro para informar a quantidade de anos que ele quer poupar, né? E vou criar também um atributo depósito mensal. Ok? Então, esses atributos vão ser os atributos que vão fazer parte da minha classe base. Como eu estou criando esses atributos todos privados, eu precisaria de métodos para acessar esses atributos.
Então eu vou clicar com o botão direito aqui, vou mandar aqui, ó, inserir código. E vou mandar colocar os getters e setters, né? Quem tiver dúvida, estude um pouquinho sobre orientação a objetos, vai entender isso aqui. Né? Os getters e setters são métodos para acessar e para modificar o valor e para buscar o valor dos atributos. Então eu vou mandar gerar. Ó, então ele gerou para mim get para saldo inicial, set para saldo inicial. Então os get para pegar o valor, set para definir o valor, né? E aí poderia colocar alguma validação para esses campos, né, através dos get set. Não é o foco dessa aula hoje, é ser o mais rápido possível para a gente criar a nossa aplicação. Então os get set para a gente acessar e alterar e acessar os nossos atributos. Agora, além disso, eu poderia ainda criar um construtor e, por padrão, quando eu não crio um construtor, a própria máquina virtual Java, ela cria um construtor parecido com esse aqui para a gente. O que é o construtor? O construtor é um método inicial que ele vai ser executado sempre que eu criar um objeto dessa classe poupança. Ele vai criar, ele vai gerar, né? Vai chamar esse construtor vazio. Então, por padrão, ele existe. Estou criando ele aqui só para ficar explícito, porque eu vou criar um outro construtor. Quando eu crio um outro construtor, o construtor vazio ele deixa de existir. Então, eu vou criar um outro construtor com todos os atributos da classe. Então, vou clicar com o botão direito aqui, vou mandar inserir código e vou gerar o construtor e vou mandar adicionar todos os atributos nesse construtor. Vou mandar gerar. Ok, então aqui agora eu acabei de gerar um construtor com todos os parâmetros. O que significa isso? Quando eu criar um objeto da classe poupança, eu já posso passar os valores direto no momento da criação do objeto. Isso facilita para mim em alguns momentos na nossa programação. Ok, tá. Aqui na nossa classe poupança, então, faltou a gente criar um método para calcular o total, né? Para calcular, obviamente, quanto que vai dar tudo isso. O método que vai calcular o resultado final. Então, vamos criar esse método. Então, public, eu vou retornar um double, ou seja, eu vou retornar um valor real. E vou mandar aqui, ó, calcula total. Esse método é que vai calcular o total do montante da poupança, né? E eu não preciso de parâmetros porque eu já tenho tudo que eu preciso aqui dentro. Então vamos lá. Criando aqui, eu vou colocar assim, ó, meses, né? Quantidade de meses que a pessoa pretende deixar depositado o dinheiro. Então nós vamos colocar assim, anos vezes 12, não é isso? Por quê? Né? Quantidade de meses. A pessoa informou a quantidade de anos que ele vai deixar. Eu vou multiplicar isso por 12 para saber quantos meses deu isso tudo. Outra coisa que a gente precisa fazer também é pegar os juros. Quando a pessoa passar a quantidade de juros aqui, eu vou dividir esse juro por 100, que o juro geralmente é em porcentagem, né? Então vamos colocar aqui dividido por 100 para que ele, chegando o valor, por exemplo, se fosse 5%, não sonho aí, né? Vamos supor, um sonho da poupança, né? Se fosse 5%, pegaria 5 dividido por 100, né? E armazenaria no atributo juros aqui, tá? Então vamos deixar assim e também colocar lá no set saldo, ó, set juros. Aqui no set juros, mesma forma, ele vai receber um juro e eu vou dividir isso aqui por 100 também para armazenar na variável. Beleza, só voltando agora para o nosso cálculo total, né? E vamos fazer o seguinte. Agora, eu preciso de uma variável chamada total, que vai receber o montante, né? Então, ele vai receber o quê? A primeira coisa que ele vai receber é o saldo inicial. Então, vai receber o saldo inicial. Beleza. Depois de receber o saldo inicial, agora ele vai fazer um loop e vai percorrer todos os meses, né? Ou seja, por mês ele vai acumulando os juros e os valores que foram sendo depositados mensalmente. Então vamos lá, vamos fazer esse processo aqui. Para fazer isso eu vou fazer um for, fazer um loop, né? Então for int i igual a 1, ponto e vírgula i menor ou igual à quantidade de meses, né? Então ele vai fazer um loop do 1 até a quantidade de meses que a pessoa informou. E ele vai de 1 em 1, então, e mais. Nesse processo, o que ele vai fazer? O total vai receber ele mesmo, né? Mais, aí eu vou receber os juros agora, né? O cálculo dos juros, eu pego o total
e multiplico pelos juros, certo? Então isso aqui é para calcular os juros e somar novamente com o total, né? Então ele pega aqui o total vezes o 1% que a pessoa colocou lá, soma de novo com o total e armazena na variável total. Poderia usar um mais igual aqui também, né? Como a gente falou, vocês já sabem que funciona o Java. Agora vamos lá. E depois o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar ele receber também total mais o depósito mensal, né? Depósito mensal. Nessa ordem, né? Porque se eu colocasse o depósito mensal primeiro, ele iria colocar o juro já em cima do depósito mensal desse mês, e não é isso que acontece, né? Ele recebe o juro depois que eu deposito, o dinheiro desse mês não entra nos juros, né? Entra no outro mês. Então, beleza. Feito isso, eu já tenho, então, já o total acumulado. Ele fica nesse loop pela quantidade de meses e eu vou mandar, então, retornar o total. Retornar o total. Então, retorna o valor calculado aí para a pessoa. Vou salvar aqui. Agora nós vamos criar então a nossa tela, para essa nossa aplicação aqui. Então eu vou criar uma tela para isso, vou para isso usar o CNBuilder, como eu disse. Então o CNBuilder está aqui. Uma das primeiras coisas que a gente define numa janela é o layout dela. Então, através dos containers, que são, o próprio nome já diz, são locais onde nós vamos inserir conteúdo, né? Então nós vamos pegar um container aqui, 2 básicos, e vamos usar com a combinação desses containers para poder chegar a um resultado mais próximo possível do ideal. Então vamos clicar aqui no Border Pane, vou clicar e arrastar para a tela. Arrastou aqui, soltou. Beleza, ele criou para mim esse container aí. Eu vou diminuir um pouquinho a tela, ok. Ó, notem que ele criou para mim esses elementos, sim, o Border Pane ele trabalha como uma janela que tem a parte superior, inferior, direita, esquerda e um centro para a gente posicionar os nossos elementos. Nós podemos fazer, além disso, nós podemos fazer uma combinação, né? Uma combinação de elementos. Depois a gente vai fazer isso. Agora nós vamos inserir aqui um label, só para colocar um título ali mais bonitinho na nossa aplicação. Então vou clicar aqui no label, vou arrastar para cá, para o top, ó, pro top, vou soltar. Ok. Então vou crescer um pouquinho esse label. Vou aumentar um pouquinho a fonte. Ó. Notem que quando eu seleciono o objeto, aparece aqui as propriedades desse objeto. Então vou crescer um pouquinho a fonte aqui. Posso escolher inclusive uma outra fonte, né? Vou escolher uma outra fonte qualquer aqui, eu nem sei direito como estão essas fontes aqui, mas eu vou escolher uma fonte diferenciada aqui, vou crescer ela um pouco, né? Ok, vou deixar ela assim por enquanto, eu vou aumentar aqui o tamanho dela aqui. Aqui eu vou colocar um alinhamento para ela, vou colocar um alinhamento Center, beleza, ficou centralizado. Ó, aqui no alinhamento do Node, né? Coloquei o Center, ele ficou centralizado ali. Agora nós vamos colocar um texto, mudar o texto. Vou colocar assim, poupança, calcular poupança. Calcular poupança, não coube, é só crescer ele aqui. Beleza, vai ficar mais bonitinho aí. Ok, então essa vai ficar lá na tela. Não é o nosso foco, vamos continuar aqui para o nosso foco, né? Que é a questão de criar a janela mais útil possível. Então aqui nos containers, nota que nós temos os elementos. Eu vou adicionar ainda mais um outro elemento no centro aqui, para eu poder adicionar os nossos elementos. Vou adicionar um Grid Pane. Grid Pane ele é como se fosse uma tabela, né? Onde eu vou poder inserir os elementos em linhas e colunas. Então eu vou clicar aqui e arrastar para o centro, ó, Center, soltei. Ele ficou meio grandinho assim. Eu vou precisar de uma linha para o saldo inicial, uma para os juros, uma para a quantidade de anos, uma para o depósito mensal e mais uma para o resultado. Então eu vou precisar de 5 linhas, eu tenho 3 aqui, vou precisar de 5, então eu vou mandar adicionar. Ó, chegando em cima do Grid Pane aqui, ó, onde está o mouse, vou clicar com o botão direito e vou mandar, vir aqui em Grid Pane, vou mandar adicionar uma linha embaixo, below.
Beleza, acabei de inserir, então foi para a quarta linha. Vou adicionar mais uma. Vamos lá, clicando aqui com o botão direito. Se não aparecer, vocês podem usar outra coisa. Vai aparecer aqui, né? Adicionar linha abaixo. Adicionou mais uma linha. Ok, então agora eu tenho 5 linhas. E vai de 0 a 4 aqui, ok. Detalhe importante. Agora, eu vou clicar novamente aqui no Grid Pane. E vou definir um tamanho para esse cara aqui. Tá? Eu vou definir um tamanho para ele. Eu vou colocar a altura dele, vou mudar a altura dele. Vou mudar a altura dele para 130. Tá? Não mudou nada, né? Deixa eu ver aqui então. Eu vou usar aqui, usar Preferred Size. Aqui no Max Age, vou mandar ele usar Preferred Size. Beleza, então ó, mandando usar no Min Width e o Max Width Preferred Size, então ele ficou um tamanho fixo, né? Ele está centralizado. Eu vou ver se eu consigo colocar ele Top Center. Top Center ficou melhor porque ele fica mais em cima aqui, né? Então ó, ficou ali, né? Clicando sobre ele vai aparecer. Beleza. Então acho que agora ficou ok. Eu posso até diminuir esse nosso border pane, né? Diminuir aqui ele um pouquinho. Ó, acho que ficou legal. Agora vamos colocar os nossos elementos nesse nosso grid pane. Então vamos lá. Aqui nos controles nós vamos precisar de colocar alguns labels. Então eu vou arrastar, clicar, arrastar para cá, colocar aqui. Esse label eu vou crescer ele aqui para ficar o tamanho do nosso elemento e vou mudar um pouquinho as propriedades dele aqui. Vem aqui em propriedades e vou mandar colocar ele no Node centralizado. Vou mandar ele colocar centralizado e à direita aqui, ok? Posso mexer um pouquinho também aqui na fonte se eu quiser. Não vou fazer isso para a gente não perder tempo. E vou mudar aqui então para saldo inicial. Saldo inicial. Vou colocar 2 pontos e um espaço. Vou dar um Enter. Ok, então ele colocou ali saldo inicial para mim. Tá? Aí, para me ganhar tempo, eu vou selecionar, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui no nosso elemento. Ele colou ele aqui. Vou arrastar ele para baixo. Vou dar mais um Ctrl V, ele colar, eu vou arrastar aqui. Vou dar mais um Ctrl V, vou arrastar, colocar aqui. E vou dar mais um Ctrl V. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu primeiro aproveitar as formatações que eu já fiz anteriormente. Agora eu só venho aqui e vou mudar os valores. Então, saldo inicial, ele vai colocar aqui os juros. Vou colocar aqui uma porcentagemzinha assim, 2 pontos e um Enter. Beleza, assim. Agora, vamos colocar aqui quantos anos, né? Quantos anos que a pessoa espera deixar depositado esse dinheiro. E aqui eu vou colocar o depósito mensal. Quanto que ele pretende depositar mensalmente nessa poupança? Depósito mensal. Ok. Agora, esse daqui, o último, é o total, né? Total. Pessoal, bem, agora então, nós vamos colocar aqui os elementos com receber, né? A pessoa vai digitar os valores, né? E quando ele clicar, depois nós vamos colocar um botão aqui também. Quando ele clicar, vamos colocar logo esse botão? Vamos lá. Vou colocar o botão. O botão está aqui. Vou clicar e arrastar ele para a parte inferior, né? E aí, esse botão vou crescer ele um pouquinho, né? Vai ficar um botão mais bonitinho aí, né? Vou colocar aqui, calcular para ele. A nossa fonte, eu posso mexer um pouquinho, colocar um Arial Black, uma coisa assim. Mandar crescer um pouquinho aqui o valor, né? O tamanho dele, beleza. Ok.
Então nosso botão está aqui. Esse botão é importante também, né? Então vamos lá. Aqui nós vamos colocar então as nossas caixinhas de texto, que é para a pessoa digitar. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó, descer aqui um pouquinho nos controles, né? E vamos achar o text field, que é as caixinhas de texto mais comuns que a gente tem para digitar valores, informar valores. Então, vamos lá, descendo um pouquinho aqui, text area está aqui, text field, é esse cara aqui que eu quero. Então eu vou clicar, arrastar para cá, beleza. Vamos clicar e arrastar esse outro aqui também, beleza. Vamos fazer o mesmo para os outros, para os anos também, e também aqui para o depósito mensal. O total eu vou deixar como label também, como label. Poderia ser uma caixa de texto também, mas vou usar um label dessa vez aqui, né? Pois no outro exemplo a gente pode fazer com a caixinha de texto também. Então label, só a gente vira aqui no label, clicou, arrastou, coloquei aqui no total, beleza. Vou crescer ele um pouquinho aqui, né? Para ele ocupar toda a tela aqui, né? Todo o local. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouquinho a fonte dele também. Vou colocar uma fonte maior. E vou colocar que esse cara vai ficar centralizado à esquerda. Centralizado à esquerda ou no meio? Melhor não. Vamos colocar center aqui nele, tá? E vamos fazer o seguinte ainda. Vamos colocar... Daí, vamos ver o que a gente faz aqui nele mais. A gente pode também colocar que ele vai ser bold, vai ser aqui, vamos colocar que ele vai ser negrito. Beleza, colocamos negrito. Então, ó, só que ele ficou com o nome label. Eu vou tirar esse texto, vou deixar ele em branco esse texto. Beleza. Quando a pessoa digitar em calcular, ele vai aparecer aqui esse total, certo? Então, o que a gente precisa agora? Agora a gente precisa nomear esses campos, porque eles vão ser importantes para a nossa programação. Então, vou clicar na primeira caixinha de texto e aqui no code, tá vendo aqui nessa parte do code, eu vou clicar aqui e nós vamos colocar um ID para ele, um identificador. Então, o identificador dessa caixinha vai ser txt saldo. Se quiser colocar saldo inicial, poderia ser também, vamos deixar só saldo. Aqui, txt juros, só para a gente identificar, né, que é uma caixinha de texto e o nome dela. Aqui, txt anos. Aqui, txt dep mensal, tá? E, por último, o nosso label, que é um label, então eu vou colocar lbl total. Ok. Então, pessoal, colocamos o nome nos elementos. Agora vamos usar o nosso botão. Clicando no botão, vou colocar um ID para ele de BT calcular, né? O nome BT calcular para esse botão. E agora vem o que é mais importante aqui, que é a ação, o onAction dele. O onAction é o que? Eu vou definir a ação que esse botão vai ter. Esse método nós vamos criar ainda lá na nossa controladora. Ele não existe, mas nós vamos colocar o nome dele aqui. Colocar assim, calcular juros. Vou colocar esse nome assim, calcular juros no nosso método. Depois nós vamos criar ele lá, tá? Então, quando a pessoa clicar no outro, o onAction dele vai chamar esse método. E de onde ele vem? Da controladora. E como que eu faço para definir a controladora? Vamos ver isso agora. Então, ó, clicando aqui no nosso border pane, nós temos olha só, clicando no border pane, aqui no document, ele aparece um monte de coisa e embaixo aparece um controller. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui no controller e vamos dar um nome para a nossa classe de controller. Olha só, vamos ver aqui no projeto, que a gente não tem, ó, o projeto aqui, nós temos um pacote, né? Um pacote chamado minhapoupança.control, é aqui dentro que nós vamos criar. A gente não tem ainda a classe controladora, nós vamos criar aqui agora.
Mas eu vou já colocar um nome para ela aqui no CNBuilder. A gente pode fazer, né, ou criar primeiro e colocar aqui, ou colocar aqui e depois criar, né? Então nós vamos colocar na controladora, vamos colocar assim, o nome da minha classe vai ser Control Poupanca. Control Poupanca. E onde é que ele está? Vou ter que colocar o pacote. Então o pacote, o nome completo do pacote lá vai ser minhapoupanca.control, né? Então vamos lá, vou colocar isso tudo aqui, tá? Vamos colocar o nome completo aqui. Acho que ficou tudo minúsculo, parece, né? Deixa eu só confirmar aqui, pessoal. Tem que ficar exatamente o mesmo nome. É minha poupanca mesmo, tudo junto. Então, minha poupanca ponto control poupanca, certo? Então isso aqui é o nome da nossa classe controladora, ok, pessoal? Então isso aqui é o nome da nossa classe controladora. Agora, deixa eu só mostrar aqui para vocês aqui, se eu consigo mostrar um negócio aqui para vocês. Show sample data, não. Espera aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar. Tá. É aqui mesmo. Deixa eu mostrar onde é que eu fui de novo. Então, viu? Show Sample Controller Skeleton, né? Vou mandar mostrar isso aqui. Olha só. Ele já praticamente criou a classe para mim, Control Poupanca. Olha só que interessante, né? Já tenho tudo aqui. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos copiar esse código. Ó, vou copiar esse código. Copiei. Vou fechar. Agora eu vou voltar lá no meu projeto. Olha só. Antes de voltar, eu vou salvar esse arquivo lá no meu projeto. Então vamos lá. File. Vamos save, né? E aí agora vamos lá onde é que está a nossa pasta. Geralmente na pasta documentos, NetBeans Projects. Vamos achar aqui. NetBeans Project, cadê você? Tá aqui. Eu tenho um monte de coisa aqui. Eu vou achar a minha poupança, né, que é o nome do meu projeto. Aí nós temos 3 pastas. A pasta que nós vamos usar é a SRC, que é a de código, né? Aí é o pacote minha poupança e o view. Vou salvar dentro da pastinha view, colocar o nome de tela poupanca e a extensão .fxml, tá? Esse é o nome do meu arquivo, né? Tela poupanca.fxml, que vai estar salvo lá dentro do meu projeto na pastinha view. Vou dar salvar. Beleza, salvou. Vamos voltar aqui no projeto, mostrar aqui para vocês, ó, aqui está salvo aqui, né? Então agora está ok. Agora o que a gente precisa criar? A classe control. Então vamos lá, classe control, vou clicar com o botão direito em cima do pacote, né? Pacote control, vou criar no novo classe Java. O nome da nossa classe é control poupanca. É esse o nome que nós colocamos, né? Só para confirmar aqui, ó, control poupanca, isso mesmo. Então vamos voltar aqui. Colocamos o mesmo nome, vou mandar finalizar. Criou isso aqui, né? Agora, eu vou pegar isso aqui, vou apagar, sem dó, e vou colar aquele código que a gente copiou lá. Certo? Copiei e colei. Olha só. Fica tudo aqui pra gente. O que é isso aqui, né, pessoal? Isso aqui são os elementos que eu vou usar na minha aplicação. Ó, eu defini os valores, ele já colocou para mim aqui os valores que vai acontecer quando a pessoa ou seja, todos os elementos que eu preciso para minha programação já fica aqui para mim, já com a anotação tudo certinha, né? Todos os imports, tudo que eu preciso para realizar o meu processo aqui, né?
Ele já cria para mim também um método calcular juros. Tá vendo aqui? Um método calcular juros. Eu vou colocar que ele é público, né? Ele dá um errinho aqui. Vou mandar adicionar importação para Java FX Event, tá? Não a primeira aqui, tá, pessoal? A segunda, né? Já podia ter feito isso para mim, mas já não fez. Então, aqui no calcular juros, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos mandar, obviamente, ele calcular os juros para a gente. O que eu vou fazer aqui? Pessoal, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de dizer que esse cara aqui, a classe controladora, uma classe controladora do JavaFX, ele tem que implementar uma interface. Então, vamos colocar assim, implements initializable, tá? Vamos clicar aqui na lâmpada, vamos adicionar a importação para JavaFX, FXML initializable. Mandou acrescentar. Aí ele vai falar assim que ele tem que implementar todos os métodos abstratos. Então, vamos clicar aqui, vamos clicar na primeira opção, implementar todos os métodos abstratos. Isso aqui a gente não vai ter tempo de ficar explicando, mas isso aqui tem a ver com a orientação a objetos, né? Que eu estou implementando uma interface e por isso ele tem que colocar esses métodos aqui. Esse método initialize, né? Ele é um método que faz parte dessa interface. Eu não vou implementar ele, vou deixar ele assim, vazio mesmo, método vazio, tá? O que eu vou fazer então? Eu vou mandar calcular os juros, eu vou criar esse calcular juros aqui. Então, calcular juros vai funcionar da seguinte forma. Só antes de mais nada, quando a gente vai fazer uma coisa, né? Tá, eu vou explicar isso depois. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou mandar ele receber os valores da tela. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma variável vou colocar o nome de anos mesmo, igual. Aí ele vai receber, não, saldo inicial, né? Saldo double, saldo inicial, opa, igual, ó, essa variável que é uma variável local, ela vai receber o que está lá na caixinha de texto, saldo inicial. Então, como que eu pegaria o texto da caixinha inicial? É só colocar o nome dela aqui, ó, txt saldo, que é o saldo inicial, né? Ponto, coloca o ponto e coloca assim get text, olha só, get text, eu pego o texto da caixinha. Isso aqui eu estou pegando o texto da caixinha. Só que dá um erro, por quê? Porque eu tenho uma variável do tipo double, eu quero armazenar um texto nela, não posso, eu tenho que armazenar double nela. Para armazenar double nela, eu vou precisar de fazer uma conversão de valores. Então, eu poderia simplesmente colocar assim, double.parse double txt saldo get text. Beleza, ó. Então isso aqui, esse método, ele possibilita a conversão do texto em um double, né? O próximo passo, vamos fazer, então, vou até copiar essa linha e vou mudar aqui só para isso aqui, ó. Colocar aqui juros, vamos colocar assim, double parse double txt juros ponto get text, né? Então ele está pegando, ó, dessa caixinha de texto juros, pegando o texto, convertendo para double, armazenando na variável. Próximo aqui é pegar o depósito mensal. A ordem pouco importa, tá, pessoal? Vou colocar assim, dep mensal e vou colocar aqui txt dep mensal.getText, certo? Agora o último, ele é inteiro, que é a quantidade de anos. Então vamos colocar assim, int anos, que é igual, aí eu vou usar o integer, a classe integer, para poder fazer a conversão, ó. Então integer.parseInt, vou pegar o txt anos ponto get text, beleza? Então, ó, fez o processo de conversão.
Isso aqui, pessoal, pode dar erro, depois nós vamos fazer esse tratamento de erro aí melhor, né? Mas ele pode dar um erro aqui, claro, a pessoa pode digitar uma letra em vez de um número naquela caixinha, né? Isso aí pode ser um problema. Então a gente pode ter que depois verificar isso. Mas por enquanto vamos fazer dessa forma. Aí agora o que eu preciso fazer? Eu vou criar um objeto da classe poupança agora. Eu vou começar a digitar poupança, vou dar um Ctrl Enter, ó, Ctrl espaço, desculpa, um Ctrl espaço, aí ele vai aparecer aqui poupança que está lá no pacote minha poupança moda. Eu vou dar um Enter, ó, ele já faz para mim a importação. Vou mostrar aqui em cima para vocês. Ó, já fez a importação lá da classe poupança que eu preciso aqui. Então aqui poupança P igual a new poupanca. Ó, isso aqui cria um objeto da classe poupança. Mas vocês lembram que nós criamos um construtor com todos os parâmetros? Então eu vou dar um Ctrl espaço aqui. Ó, Ctrl espaço, vocês vão ver que nós temos um construtor vazio e um construtor que tem todos os parâmetros. Eu vou usar esse construtor aqui. Vou dar um Enter, olha só, já pegou aqui o saldo inicial, a quantidade de juros, ele já detectou mais ou menos o que eu preciso mesmo, ó. Quantos anos e o depósito mensal, na ordem que está lá na classe poupanca, tá pessoal? Senão não funciona. Aí coloquei na ordem certa, que está ali pedindo, e aí agora já temos tudo armazenado. O que eu preciso fazer então? Eu preciso mostrar o total. Onde que eu vou mostrar o total? Lá no LBL total. Então, ó, LBL total ponto set text. Se lembra do set do get? Ó? O get foi para pegar o texto. Aqui para setar o texto, para modificar o texto, eu uso set. Então, set, eu vou colocar p ponto calcula total. Certo? Então isso aí pega, calcula, já mostra o resultado. Vocês vão ver que vai dar um negócio aqui, né? Vai dar provavelmente vai dar um errinho lá. E está dando um erro aqui dizendo que o double não pode ser convertido para string, né? Então aqui eu vou colocar assim, ó, vou colocar aqui um RS aqui, né, de reais, e vou concatenar com esses double. Ele já converte, né, para o double para texto para mim. Beleza. Isso aí, pessoal, já está pronta a nossa aplicação. Praticamente pronta. Faltam uns detalhezinhos aqui. Então a nossa controladora agora está pronta, né?